Rádio 91, bom dia para você que está na sintonia do bem na manhã deste domingo, dia 27 de março de 2022. Nós estamos começando o programa Aprendendo com a Igreja. Eu, Cacilda Medeiros, vou estar aqui com você até às 11 horas para a gente aprender juntos mais, aprender mais sobre a nossa Igreja Católica. E como você sabe, nós estamos vivendo o tempo da quaresma. Já passamos, acho que da metade da quaresma, deste ano. Então, é sobre esse tema que a gente vai conversar hoje. E comigo aqui no estúdio, o padre Antônio Roberto, que é vigário paroquial da paróquia de Santo Afonso Maria de Ligório, no Conjunto Mirassol, na Zona Sul de Natal. Padre Antônio, bom dia, bem-vindo aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Olá, Cacilda, bom dia a você, querido irmão, irmã ouvinte da nossa 91.9, a Sintonia do Bem. Alegria poder estar aqui e conversar um pouquinho mais, fazer a gente refletir mais sobre o nosso sentido da quaresma na nossa igreja. Eu acho que no Aprendendo com a Igreja é a primeira vez do Padre Antônio, mas aqui nos estúdios da Rádio 91, até da Rádio Rural, ele já é um velho conhecido desde o tempo que era correspondente do programa Ritmo Pastoral, que trazia as notícias lá da paróquia Nossa Senhora de Fátima de Parnamirim. E depois... As notícias da hora é... A notícia da hora é esta. E depois também apresentou o Rito Pastoral aos sábados, junto com o Padre Rodrigo, quando eram seminaristas, Padre Antônio? Exato. Bons tempos aqui da Rádio Rural, saudade desse estúdio aqui. Pois é. Mas então, Padre Antônio, o que é quaresma? O que significa quaresma? Pois bem, então quaresma vem da palavra quadragésima, que significa em latim justamente 40, lembra os 40 dias que o povo de Deus tem para se preparar para a Páscoa de Nosso Senhor, para vivenciar sobretudo a Semana Santa, onde nós vivenciamos o grande mistério da nossa fé, mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então esse período preparatório chama-se quaresma, 40 dias que nós temos de preparação espiritual para celebrarmos bem o mistério da nossa fé. Que na verdade são mais de 40 dias, Padre Antônio? Isso. E se a gente for realmente contar no calendário... Desde a quarta-feira de cinzas... Se você pegar, por curiosidade, pegar o calendário e ficar da quarta-feira de cinzas e contar 40 dias, o 40º dia vai bater justamente no domingo de Ramos. Mas o 40 é um número simbólico, na verdade. Não é levar a termo que é 40, exatos 40 dias. É um número simbólico, mas que nos leva à Bíblia. Aqueles 40 dias do dilúvio. 40 dias de deserto de 40 Jesus. Dias de deserto de Jesus, justamente, esse é o maior simbolismo. Também lembra os 40 anos da peregrinação do povo de Deus no deserto. Então o 40 sempre levou esse número simbólico para a igreja. São exatos 40 dias até o domingo de Ramos, mas... na Semana Santa, segunda, terça, quarta, até a quinta de manhã, a gente pode dizer que ainda estamos na quaresma. E aí, quando foi que a igreja, ou desde quando vem essa celebração da quaresma, esse tempo de preparação da quaresma, desde quando a igreja começou a celebrá-la? Pronto, Cacilda, nossa igreja começou desde 350 depois de Cristo. Isso já era o século IV. Lá no concílio de Niceia. Niceia é onde hoje a gente for no mapa mundi, a gente vê o território da Turquia, é onde era a região da Niceia. A partir desse concílio de Niceia, a igreja começou a celebrar esses 40 dias, que antes desse concílio, antes do 350 depois de Cristo, eram apenas 3 dias. Era o que hoje nós celebramos o Tríduo Pascal. Então esses 40 dias, o nome Quaresma surgiu, pois, nesse século IV, após o concílio de Niceia. Padre Antônio, existe alguma explicação por que é que começa exatamente na quarta-feira de cinzas? Existe sim. Tem como é que eu posso dizer, uma comparação, uma métrica com a astrologia. Olha que coisa interessante. Uma analogia com a astrologia. É uma coisa interessante. Veja só, a Páscoa é uma data móvel, nós sabemos, é uma data móvel, às vezes em abril, às vezes já no começo de abril, outra já no finalzinho de março, enfim, é uma data móvel. A igreja colocou
A quaresma, aliás, o domingo de Páscoa, que é o centro mesmo, da Páscoa deriva todo o ano litúrgico, domingo de Páscoa. Veja só, na primeira, vamos ver se eu vou fazer entender. Vamos lá, pessoal. Na primeira lua cheia, primeiro domingo após a primeira lua cheia, depois do equinócio de outono do hemisfério norte. É bom, a gente não vai entender isso porque a gente não vive isso, né? Mas tudo bem. Enfim, mas vale a explicação. Tecnicamente é isso. Porque para nós, então, é outono, vamos simplificar. Chega o outono para nós, tem a primeira lua cheia depois do começo do outono, e o primeiro domingo depois da lua cheia é o domingo de Páscoa. Pronto. Então, na verdade, a quaresma é regida pelo período da Páscoa. Período da Páscoa. E não o inverso, O né? ano litúrgico todo, que nós celebramos o ano litúrgico todinho na nossa igreja, deriva justamente desse domingo de Páscoa. E não segue a cronologia do tempo, digamos, que a gente vive, do tempo civil. Isso. Né? Assim, Não. porque a gente tem a impressão de que quem vai, digamos assim, comandar essas datas é o tempo o carnaval, cinzas, Isso. e não é, né? Então, Exatamente. a Páscoa é quem vai... O domingo É o centro desse calendário. Exatamente, é o centro de toda a nossa roda litúrgica, do centro litúrgico é o domingo de Páscoa. Dele é que derivam todas as outras celebrações. A partir do domingo de Páscoa, nisso que eu falei, a gente pode ver, eita, que dia vai ser o carnaval nesse ano, que dia vai ser quarta-feira de cinzas, que dia vai ser o Pentecostes e assim por diante. E aí, nesse tempo, a gente costuma muito ver, ler, ouvir, né, se falar nos exercícios quaresmais, né, que são exercícios, são ações que a igreja recomenda para que os fiéis cumpram, né, vivenciem, para viver bem esse tempo da quaresma. Justo. E aí, quais são esses exercícios? Pois bem, o tempo da quaresma é um tempo propício de recolhimento, oração e silêncio. Recolhimento, oração e silêncio. É propício para a gente fazer prática de caridade. É um tempo de trabalho, de exercício espiritual de fato. Então, é comum as pessoas fazerem seus propósitos quaresmais, aprofundarem-se na oração, procuram fazer aqueles retiros, não é? Seja individual, seja em grupos, procuram fazer obras de caridade, né? Tudo isso são exercícios de piedade, procuram se confessar mais, isso eu acho isso interessante e muito importante. Quaresma é tempo da gente procurar mais o sacramento da confissão, se reconciliar com Deus e com os irmãos, com a igreja. É tempo, pois, de trabalhar o interior. É tempo de trabalhar de várias formas, por isso os exercícios espirituais que cada um adota para si, para melhorar o seu interior, para melhorar como pessoa, para melhorar como cristão, para melhorar para Deus acima de tudo, para si mesmo e para os irmãos. Padre Antônio, e aí vamos começar assim, né? Vamos falar sobre cada um desses exercícios. Vamos lá. E começando pelo jejum. O jejum, pronto. Né? Qual é o significado desse exercício do jejum? Pronto. Começamos a quarta-feira de cinzas, o Evangelho de Cristo nos dizendo: olhe, quando você jejuar, não fica triste, rosto abatido, tristão. Não faça como os hipócritas. Exatamente, é o Evangelho da quarta-feira de cinzas. A gente já começa a quarta-feira recebendo essa de Jesus. Mas quando você jejuar, você perfume a cabeça, lava o rosto, para que ninguém perceba que você está jejuando. Apenas Deus precisa saber. O jejum, então, com isso, Jesus quer dizer que o jejum tem que ser algo que engrandeça o nosso espírito. Não vale o jejum pelo jejum. Ah, eu vou passar a quaresma todinha sem tomar refrigerante. Que pra mim é um sacrifício. Eu tô fazendo Coca-Cola. Muito bem, isso é bom para a saúde também, viu? Pronto, é uma educação. Vou passar 40 dias da quaresma sem tocar em chocolate, sem comer doce. Ok, é válido. Mas o jejum tem que ser algo que engrandeça o teu espírito, que faça ecoar dentro de você e surgir dentro de você uma pessoa melhor. Surgir dentro de você não depois da quaresma, depois da Páscoa, fazer com que você seja um cristão melhor. O jejum pelo jejum a gente pode fazer em qualquer época do ano. Não é fazer uma dieta para emagrecer Isso. Agora na quaresma, né? Exatamente. Uma coisa sem sentido. É uma coisa que tem que trabalhar essencialmente o teu espiritual. Por isso que muitos dizem assim, olha, jejum a gente já pensa, eita, comida, não sei o que, eu vou ficar sem almoçar, sem tomar café.
Mas o verdadeiro jejum pode ser também um de comportamento. A gente tem aquela tendência de julgar, de condenar, de fofocar. Tentar trabalhar isso em nós. Vamos fazer esse jejum da língua, por exemplo. Esse jejum de falar mal, de denegrir a vida do outro. Jejum de vícios, né? Jejum de vícios, justamente. Aquele vício que me prende, que me faz escravo. Vício do fumo, da bebida alcoólica, Pronto. vício das redes sociais. Exato. Pronto, tem gente que vai assumir, e é muito louvável, uma desintoxicação. Aí detox das redes sociais. Vai passar um pouquinho, vai procurar, ao invés de estar gastando tempo no celular, vai rezar, vai ler a Bíblia. Pronto, um jejum interessante que se faz. É algo que tem que, quando acabar a quaresma, passar a Semana Santa, chegar no domingo de Páscoa, você olhar para si mesmo e ver que aquele jejum que você praticou fez você crescer em algo como pessoa, como cristão, como uma pessoa melhor para si, para os irmãos e principalmente para Deus. Uma vez eu vi alguém comentar, ou orientar, não lembro bem, que quando a pessoa faz um jejum de, por exemplo, de não comer chocolate, né? Então, junte aquele dinheiro e no final, né, faça doação para alguém. Ou se você não come chocolate, doe chocolates para as crianças. Faça alguma coisa também que reverta essa em uma ação, né, de caridade. Exato, é muito válido isso também, né? Com algo que te faça engrandecer, que você possa colaborar também com a vida do outro. Então, em termos de jejum, a gente pode ter várias facetas, né? Várias faces sobre essa questão do jejum, que não é só apenas jejum alimentar, mas pode ser um jejum também de atitudes, de pensamentos, também de ações. E aí, quando a igreja diz assim, você faz jejum e abstinência de carne, por exemplo, e a gente leva logo o pé da letra da carne mesmo, né? De comer a carne bovina. Aí, por exemplo, eu como carne, sim, todos os dias, mas pra mim aquilo não me faz falta. Pra mim não é um sacrifício não comer carne. É assim, se eu passar um dia sem comer, pra mim não faz nenhuma diferença. Então, assim, pra mim não vale como uma penitência, porque eu não sinto diferença naquilo, né? Não me faz falta aquilo. Quando a igreja propõe esse jejum de carne, o pessoal está fazendo na quaresma nas quartas e nas sextas-feiras, o pessoal diz assim, olha, não, a igreja ensina que tem muitos irmãos que obrigatoriamente durante o ano todo, independente de ser quaresma, Páscoa, enfim, fazem jejum obrigatório. São aqueles que não têm as condições, que vão dormir, acordam e vão dormir no final do dia de novo, sem botar um pedaço de pão na boca. Para que a gente se sinta, se solidarize, entre em comunhão com esses irmãos, o jejum da carne, o jejum alimentar da carne, tem que ter esse sentido. E da gente sentir um pouco essa necessidade. Tem que nos fazer falta para que a gente saiba valorizar. Valorizar. A gente celebrou no último dia 22 o Dia Internacional da Água. Sim. Né? Celebramos o dia. E quando a gente falta água na sua casa, meu irmão, uma irmã, quando falta água, não é algo que você fica com as duas mãos na cabeça. Eita, faltou água, como é que eu vou lavar roupa? Como é que eu vou cozinhar? Tomar banho. Como é que eu vou tomar banho? Não dê aquele aperreio quando você liga a torneira e não cai um pingo de água. Não é desesperador? Aí, nesse momento, a gente sente o quanto valoroso é a água. É aquela velha história do ser humano, a gente só dá valor quando perde. Com certeza. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, Padre Antônio. Daqui a pouquinho a gente volta no programa com o programa Aprendendo com a Igreja, conversando mais sobre esse tempo, né? O tempo da quaresma. Então, um minutinho e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja neste domingo, dia 27 de março. Hoje é o quarto domingo. Quarto domingo da quaresma, né? Isso. Quarto domingo da quaresma. E nós estamos conversando com o Padre Antônio Roberto, que é vigário paroquial da paróquia de Santo Afonso Maria de Ligório, no conjunto Mirassol, aqui na zona sul de Natal. Estamos batendo um papo sobre esse tempo que nós vivemos agora na Igreja Católica, né? O tempo da quaresma, em preparação para a Semana Santa, em preparação para a Páscoa. E no primeiro bloco a gente estava conversando sobre os exercícios quaresmais, né? Começamos pelo exercício do jejum e agora nesse segundo bloco a gente segue falando sobre esses exercícios. E agora vamos para o exercício da esmola, né? Da caridade.
Padre Antônio, na concepção cristã, católica, o que é que significa a esmola? Bom, Cacilda, para nós a esmola é a prática da caridade. Esmola é apenas um termo que não deve ser para nós ficar só restrito naquela esmola que a gente dá no semáforo para alguém, aquela pessoa que bate na nossa porta, me dá uma esmolinha, e a gente dá aquele troco, aquelas moedinhas, aquele troco do pão que a gente guardou. Não é isso. A esmola simboliza algo muito maior. É a prática da caridade. É quando você deixa um pouco a tua zona de conforto, quebra um pouco essa bolha em que a gente está inserido do conforto, do comodismo, e vai sentir a dor, a necessidade, a urgência do irmão. Quaresma é tempo da gente sair de si e ir ao encontro do outro, fazer obras de caridade. E Jesus também dizia na quarta-feira de cinzas para nós: olhe, quando você for fazer e dar a sua esmola, que a tua mão direita não saiba o que faz a tua mão esquerda. Dá a tua esmola em segredo. Não precisa pegar, hoje em dia, pegar um celular e dizer: olha, aqui tô dando essa cesta básica, veja só como tá feliz. Cadê a gratuidade? Eu fico muito me interrogando quando eu vejo essas cenas. Eu sei que tem ações da igreja que eu, como da comunicação, acho importante divulgar. A gente vê muito no final do ano, essas caravanas que tem das paróquias, né? Caravana Natal Feliz, Ronda Fraterna, Semeando o Amor, e várias outras. Nós temos aqui nas nossas paróquias ações muito louváveis, bonitas, e que acho bacana divulgar a ação. Exato. Mas também eu não gosto, quando eu vou publicar, a pessoa manda foto, eu faço questão de não publicar a imagem que visualiza o rosto daquelas pessoas que estão recebendo. Isso. Né? Porque às vezes gera até um constrangimento. E eu acho que quando se trata de uma pessoa particular também, né? Vamos lembrar do evangelho, né? Então. De não, que sua mão esquerda não veja o que a direita faz. Pronto, é justamente nessa dinâmica que devemos trabalhar também nesse tempo quaresmal. Não há necessidade da publicização da coisa, de tornar público. Jesus quer dizer exatamente isso para nós, que a nossa esmola, nossa atitude de caridade, nossa ação caritativa seja algo do coração. Seja algo que a gente sai de si e vai ao encontro do outro. Aí sim a gente entra nesse espírito quaresmal da prática da caridade. Já foi o jejum, já tem a questão da caridade, vem também a oração. Então, essa prática da caridade tem que ser algo que seja gratuito. Seja algo, Antônio, coisa boa. Além, quando a gente fala da esmola, né, ou dar alguma coisa, a gente pensa logo no material, né, de dar uma cesta básica, de dar alguma coisa. Mas dentro dessa concepção cristã da caridade, a gente pode também agir de outra forma, com uma palavra, com outro tipo de gesto? Pronto, eu me recordo que quando eu estava na paróquia e a gente iniciava a quaresma na quarta-feira de cinzas, numa das questões da pregação na homilia, eu dizia que a caridade também pode ser um ouvido atento, um ombro amigo, um abraço fraterno. Como eu falei, é sair de si ao encontro do outro. A gente pensa, prática de caridade, esmola, de fato a gente lembra da cesta básica, uma doação, não sei o que, roupas. Mas a gente pode também fazer uma caridade escutando alguém, dando um conselho santo para alguém. Alguém passando por uma dor, por um luto, da perda de um ente querido, a gente vai lá fazer uma visita. Orientar em algum sentido. Orientação no caminho. Às vezes, eu agora fiquei lembrando, Exato. assim, às vezes a gente tem pessoas que não tiveram ou não têm oportunidade de conhecimento sobre seus direitos. Por exemplo, direito à saúde. Isso. Né? Pessoas que nem sabem como, pessoas que estão doentes e nem sabem como procurar o hospital, procurar um médico, né? Quais são os caminhos a percorrer. E se você sabe, você pode também ajudar, que isso também é um gesto de caridade. É isso? Perfeitamente. Nas nossas paróquias, graças a Deus, nós temos, dentre os fiéis, vários segmentos. Tem advogado, tem médico, tem engenheiro, tem todas as expressões profissionais. Estão ali sentadas, participando da Santa Missa. E esse pessoal, que tem uma orientação a mais, pode fazer justamente e deve esse exercício quaresmal da caridade. Se você sabe os meios de ajudar, procura alguém, procura dar esse apoio. Tem tanta gente precisando
querendo essa orientação e não consegue, chegou o tempo da quaresma. Que tal você sair dessa zona de conforto, daquele famoso só vem a nós e vamos ao encontro do outro? É a prática da caridade do tempo da quaresma. E não só na quaresma, né, Padre Antônio? Para intensificar na quaresma, mas para que se prolongue pro resto do ano. Pois é. E aí, o outro exercício quaresmal, a gente já falou sobre o jejum, sobre a esmola, caridade, né? Isso. E a oração. Qual o significado desse exercício quaresmal? A oração é tempo de falar com Deus. Não é só rezar o Pai Nosso, Ave Maria, creio em Deus Pai, Santo Anjo, Salve Rainha. São orações que a gente aprende desde nossa criança, nosso tempo de infância, na catequese. Mas aquela oração que brota do teu coração, que faz você conversar com Deus, essa sim deve ser colocada em prática durante o tempo da quaresma. Lembramos novamente, lá o Evangelho da quarta-feira de cinzas. Olhe, Jesus dizendo, quando você orar, não fica de pé, ninguém precisa saber que você sabe rezar. E bater palma pra você, porque, nossa, como ele sabe rezar bem, veja que palavras bonitas saem da boca dele. Não é necessário isso. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai que está oculto, que você não está vendo, mas ele está te vendo. E ele te dará a recompensa. É tempo de intensificar nossa oração, nosso colóquio com Deus. Nossa vida espiritual de oração deve ser colocada em prática nesse tempo da quaresma. Agora eu vou fazer uma pergunta, assim, porque no Evangelho eu acho que nem faz muitos dias que foi esse Evangelho que é o do Pai Nosso, que Jesus ensina a rezar. Aí eu pergunto, Padre Antônio Roberto, assim, Jesus diz quando quiser orar, diz Pai, né? Pai Nosso que estás nos céus, e reza o que a gente reza hoje o Pai Nosso, exato, né? Ensina a oração que Jesus nos ensinou. Exatamente. E aí eu pergunto, quando eu entro no meu quarto, em qualquer outro lugar, que eu fecho os olhos e eu digo assim, meu Deus, e converso com ele, né? Meu Pai do céu, e converso com ele sem estar rezando Pai Nosso. Essa também é uma oração? A minha prece até Deus, ou a minha louvação a Deus, também é uma oração? Com certeza. É aquilo que sai do teu coração, é aquilo que você entoa com suas próprias palavras. É uma oração pessoal. Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso como modelo de toda oração. Como a gente deve se dirigir ao Pai. Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A oração do Pai Nosso e os pedidos que contém a oração do Pai Nosso são o modelo de toda oração que contempla as nossas necessidades. Porém, se você entra no teu quarto, tá naquele seu momento de espiritualidade, tá rezando a Deus e agradece pelo dia, agradece pelo alimento, agradece pelas coisas boas que lhe aconteceram, bate no peito, pede perdão por aquilo que foi falta, por aquilo que você acha que realmente é pecado, que foi contra Deus, ali reside a tua oração agradável a Deus. Você reza o Pai Nosso, Ave Maria, creio em Deus Pai, como eu falei anteriormente, digamos, para completar aquele sentido da oração, mas aquilo que você fala, que sai do fundo desse teu coração, é a oração que Deus ouve, a oração que Deus se agrada, a oração que Deus escuta. A revista Ordem, que é a revista da Arquidiocese, que nesse período de pandemia está circulando no formato digital, eu vou dar aqui o spoiler, né? Usar a palavra da moda, o spoiler, para a edição de abril, que a matéria principal, a reportagem principal, vai ser sobre as formas de rezar as pessoas que utilizam a tecnologia para rezar, né? Tem pessoas que usam aquele aparelhinho chamado Lexia para rezar o terço. Sim. Pessoas que rezam até as laudes, seja por um aplicativo, né? A Liturgia das Horas, pelo aplicativo, seja acompanhando através de um canal no YouTube, de outra rede social, o terço, a missa, enfim, né? Isso. Pergunto, qual a sua opinião, Padre Antônio, sobre essas formas de rezar através das tecnologias? Olha só, ajuda, mas não substitui. Prestem bem atenção nisso. Ajuda, mas não substitui. A nossa oração com os meios digitais, né, com o celular na mão, com o tablet, computador, que seja, com a Alexia, né? Sim. Ajuda, mas não substitui o sentido primordial da oração, como eu falei há pouco, que é você e Deus. Não existe intermediário.
Não precisamos de intermediário para conversar com Deus. Muito mais nesse tempo moderno, tecnológico, das coisas. Ajuda, lhe dá uma orientação, tem ali aquela coisa pronta, que você não precisa fazer nenhum esforço para rezar, né? O tempo da praticidade, chegando até no espiritual. Mas não substitui a tua importância de conversar com Deus e fazer a sua própria prece. Vai para uma missa, tá levando o seu celular para acompanhar as leituras do dia? Perfeito. Mas lembre-se que a palavra não está apenas ali no teu celular. Ela tem que entrar pelo teu ouvido e encontrar a morada do teu coração. Não adianta terminar a missa, chegar para você, e aí, qual foi a primeira leitura de hoje? Aí você, eita, deixa eu caçar aqui e ver qual é. Perdeu. Às vezes a gente esquece até qual foi o evangelho do dia. Então, né? Veja só. Então, por isso que eu digo, ajuda, mas não substitui. Não deixe de fazer a tua oração pessoal, do jeito que você aprendeu, no teu colóquio com Deus, o fechar a porta e conversar com aquele pai que está oculto. Não substitua pela praticidade da tecnologia. Não serve e não adianta para você. Qual a sua orientação como padre para o fiel praticar a oração, especialmente agora na quaresma? Pronto, perfeito. Chega nesse tempo da quaresma, é tempo de intensificar a tua oração. Você não sabe por onde começar? Eita, minha espiritualidade, meu nível de espiritualidade está lá embaixo. Como sacerdote, a gente aconselha as pessoas, tudo que for acrescentar a tua espiritualidade, abrace. Um livro católico, a biografia dos santos, a reza do Santo Terço, a leitura e a meditação diária da Palavra de Deus, a Eucaristia, que fortalece a nossa oração. Se você tem condições de participar da Eucaristia diária, show! Vá lá, apareça na igreja, comungue diariamente. Se não, temos o domingo, as celebrações dominicais que a gente não pode perder, até mesmo como preceito, né? Mas, enfim, tudo que for alimentar a tua espiritualidade, traga para perto de si. E o que não for para alimentar a tua espiritualidade, se for coisa fútil, dá uma afastadinha na quaresma. Eita, o celular tira meu tempo da oração. Então desliga o celular, chega no fim da noite, vai rezar, bota o celular em off, como a gente diz, e reza ao teu Pai. Não deixe o tempo da oração passar despercebido. Eita, ativismo, muita coisa, o dia já acabou, já fiz tanta coisa, rezou? Não. Então, alimentou o corpo, fez tudo, deu conta do recado, beleza. Mas e o teu espiritual, como ficou? Alimentou? Não ficou. Alimentou a parte espiritual? Então eu recomendo que você... É assim, não faça jejum do espiritual, né? Não, jamais. Isso aí tem que realmente alimentar e alimentar com força. Pois é. Bom, Padre Antônio, a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna com o último bloco do programa Aprendendo com a Igreja, hoje conversando sobre a quaresma. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo, dia 27 de março, quarto domingo da quaresma. Nós já estamos no último bloco do programa Aprendendo com a Igreja. Hoje conversando com o Padre Antônio Roberto, que eu carinhosamente chamo de Padre Toinho, porque eu conheço, nós nos conhecemos há muitos anos, de quando ele era agente pastoral da comunicação, antes de ser seminarista, lá em Parnamirim. Então, é uma pessoa por quem eu tenho muita estima, viu, Padre Antônio? Oh, igualmente, recíproco é verdadeiro, Cacilda. Pois é. E aí nós estamos conversando sobre a quaresma. E aí já conversamos sobre os exercícios quaresmários, o jejum, da esmola, da oração. E eu queria agora mais uma curiosidade, né? Padre Antônio passou 2 anos, agora recente, faz um ano que você chegou? Fez um ano já, né? Fez um ano. 2021 voltei. Pronto, então 2019, 2020 em missão na Diocese de Oeiras, lá no meio do estado do Piauí. Isso, centro-sul do Piauí. Quente, pegando fogo. Quanto quente. Mas não ganha de Caicó, viu? Eu li até uma notícia aqui no 91 News, na semana passada, que foi feita uma pesquisa aí e Caicó é o município mais quente do Brasil. Nossa, inclusive, senhora. na matéria dizia assim que Caicó ganhava até dos municípios do Piauí. Nossa Senhora.
E a Diocese de Oeiras tem como bispo Dom Edilson Nobre, Edilson. nosso querido Dom Edilson. Edilson, se estiver ouvindo, nosso abraço. Aqui de Natal, da Arquidiocese de Natal, que foi coordenador do setor de comunicação, por quem também nós temos muita estima. Com certeza. E a Oeiras é considerada a capital da fé, Da fé, não é isso? No Brasil. E lá a Semana Santa tem uma forte tradição de reunir muita gente. Acho que esse ano vai ser retomado, né? Já agora com a pandemia teve que ser tudo fechado. Como foi a sua experiência lá, especialmente desse tempo, assim, de Quaresma, de Semana Santa? Qual a experiência que você pode contar pra gente? Então, lá realmente é a Quaresma lá, os eventos né? quaresmais, as tradições, principalmente quando chega nesse período finalzinho da Quaresma, início da Semana Santa. Eu costumava dizer e brincar com o Edilson. Nossa, a humanidade desce para Oeiras. É muita gente. Eu tive a experiência de participar justamente dessa Semana Santa em Oeiras em 2019. Porque em 2020 a gente já estava naquela pandemia, não aconteceu. Foi algo bem restrito, só dentro das igrejas. Mas no ano de 2019, eu pude testemunhar, como diz no interior, com esses olhos que é aterrado de comer. Pois é. O quanto, de fato, aquele povo é um povo devoto, religioso, né? Era muita gente pagando promessas, gente de todos os cantos, gente do Piauí, gente de vários estados do Nordeste, gente que vinha do sul do país. Caramba. O pessoal nordestino que mora no sul do país tem alguma condição, aparecia lá em Oeiras nesse tempo, justamente para participar de grandes eventos, né? A procissão do Fogaréu, que é uma coisa assim estrondosa, né? A procissão da Via Sacra, né? Conduzindo a imagem de Bom Jesus dos Passos, de Nossa Senhora das Dores, da Soledade, quer dizer. Nossa, e aquela coisa que se você tira o pé, você perde o lugar. Era uma coisa. Nós padres, acho que a gente tinha nosso canto reservado, mas a gente ia no meio do povo, empurrado pelo povo. Bota no piloto automático e vamos embora. Era uma coisa assim estrondosa. Então isso aconteceu em 2019. Agora 2022, 2021 já estava aqui em Natal de volta. Mas agora lá em Oeiras, nesse ano 2022, Dom Edilson esses dias, né, fez uma coletiva, nós acompanhamos. Diz que vai ser uma retomada gradual, mas que deve resgatar essa questão da tradição. Então eu estive lá, Cacilda, e realmente vi que realmente lá é um povo devoto. E por esse sentido, Oeiras é chamada de capital da fé. Ô Padre Antônio, agora aproveitando, né, até abrindo assim um parêntese na nossa história no nosso tema do programa de hoje, da Quaresma, eu queria que você falasse agora de um modo geral sobre a realidade que você vivenciou lá, de um modo geral mesmo, né, na Diocese de Oeiras, onde você ficou, paróquia, o que é que diferencia da nossa realidade daqui? Então, de fato, lá é a igreja, né? A igreja de Jesus Cristo, mas a realidade é diferente. Aqui a gente acostuma com as nossas igrejas lotadas, aquela questão do domingo. Mas às vezes a gente encontrava lá pessoas que não tinham essa fé formada. É uma questão que a gente não coloca nem a culpa no hoje, mas é uma coisa cultural. Interessante, né? E uma região considerada como a sede, né? A capital da fé. Capital da fé, então é interessante. Mas eu averiguei e percebi que era tempos esporádicos. Era só na Semana Santa, mas também na festa de padroeira, alguma coisa, Nossa Senhora da Vitória, que era a padroeira de cada município. Aí sim o povo participava. No decorrer do ano, tínhamos, né? Muita dificuldade de conduzir, por exemplo, os trabalhos pastorais, porque não tinha gente. Interessante. Né? Então é uma coisa cultural, não é uma coisa de hoje. Não foi como uma questão que a gente pode, eita, é culpa do padre de hoje. Não, vamos esquecer disso. É uma coisa que foi historicamente construída. A Diocese de Oeiras era uma diocese ali no centro-sul do Piauí que era aquela história, jogada para um lado e para o outro. Antes de se tornar diocese, era com Oeiras Floriano, era uma coisa, alguns municípios eram de uma diocese de um tempo, depois passava para outra. Inclusive, Oeiras fica muito próxima da sede da Diocese de Picos, né? Quer dizer, é uma linha só, Picos, Oeiras, Floriano, uma linha só. São cidades muito próximas, né? Que são sede de diocese. Exatamente. Se você pegar a mesma BR, você passa pelas 3 dioceses. Oeiras, Floriano, vindo do Maranhão. Floriano, Oeiras, Picos, aí já chega no Ceará. É uma linha só que a gente pega. Quem conhece a região, então sabe como é. Então eu percebi muito isso. Então é uma experiência que
engrandeceu, foi boa, alimentou muito a minha formação enquanto sacerdote, coloquei na bagagem de experiência. Dom Edilson lá, muito pai, muito amigo, né? Tudo que a gente precisava de apoio, ele sempre chegava junto lá. Mas eu, de fato, estranhei quando cheguei lá e vi uma realidade de fé diferente, uma realidade pastoral que era diferente da nossa realidade aqui. Mas foi muito engrandecedor e muito bom. E geograficamente fica é o que? É sertão? Sertão, centro-sul do Piauí, sertão Quente brabo. pegando fogo. Quente pegando fogo, Maria. E você andar no asfalto e ver aquela fumacinha subindo. Rapaz Maria. Oeiras foi a primeira capital do estado do Piauí, né? Exatamente. Isso? Antes de Teresina, Oeiras foi a capital piauiense. Em 2017, nós fomos à posse, né, de Dom Edilson, foi um ônibus daqui, né? No mês de abril, dia 1º de abril foi a posse, tá pertinho de fazer 5 anos. 5 anos. Né? Agora dia 20 fez 5 anos da sagração, né? E eu lembro, assim, foi muito interessante, assim, ver a região, a gente viu Oeiras só, né? Conhecer um pouco ouvir as histórias das tradições religiosas, a catedral, a igreja muito antiga, se eu não me engano, de 1700 e alguma coisa, a construção. Exatamente. Muito bacana, assim, eu acho que quem teve a oportunidade de conhecer, de ir a Oeiras, especialmente até agora na Semana Santa, ver essas tradições. Exato. É um lugar que vale a pena. 1.000 quilômetros. Daqui de Natal, 1.000 quilômetros somente. Pode marcar 1.000 quilômetros. Você vai pro Juazeiro, Ceará. Pede a benção para Aparecido. Exatamente, isso é caminho. Mas voltando agora ao nosso tema de hoje, né, do programa Aprendendo com a Igreja, outra curiosidade, por que é que no tempo quaresmal não se canta, por exemplo, o Glória nas missas? Bom, coisa boa. Esse aspecto litúrgico da quaresma. Uhum. Você percebeu, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo, está na sintonia do bem, você percebeu que na missa a gente não está cantando Glória, que antes do Evangelho a gente não pronuncia o Aleluia, não canta o Aleluia. Talvez algumas igrejas que você esteja frequentando, algumas imagens já estejam cobertas com pano roxo. Você percebeu que a veste do sacerdote está com roxo? Às vezes a toalha do altar não tem flores. Às vezes a gente sente falta de uma flor. A igreja está pelada, não tem flores. É o sentido litúrgico que nos faz entender o despojamento, o deserto quaresmal. Aquelas manifestações de alegria que a gente entoa no Glória, no Aleluia, estão guardadinhas para a noite da grande vigília pascal. Noite do sábado santo, que é quando a gente vai de fato romper aquela alegria guardada. É como se a gente estivesse guardando essa alegria por um momento certo. A gente estourar de alegria, vibrar de alegria, pronto. No Glória, no Aleluia, nos cantos festivos, a gente está guardando, bem guardadinho no coração, para celebrarmos e entoarmos na noite da Santa Vigília Pascal. O roxo que você observa é o da penitência. Lembra a dor, a penitência, não a dor do sofrimento, mas lembra a dor de Jesus, né? Que a gente deve trazer para nós, para a nossa vida. A dor do pecado, a dor de se reconhecer pecador. O roxo lembra isso para nós. Lembra a penitência que a gente tem que fazer. A gente olha para a veste, eita, minha penitência, aquela que eu assumi na quarta-feira de cinzas, eu ainda não estou conseguindo cumprir. O roxo está ali para lembrar que você tem uma penitência a cumprir, seja ela de que nível for. Fácil, médio, difícil, ultra difícil, enfim, você e Deus que se resolve. Mas está ali para lembrar que estamos em tempo de penitência. E tantas outras coisas. Acho que no primeiro bloco, você falava, Padre Antônio, sobre a penitência da confissão, né? Do sacramento da confissão. Isso. Qual é a orientação, a sua orientação também como padre, para quem está ouvindo agora a gente fazer uma boa confissão? Pronto. Antes de tudo, lembrar que confessar-se é uma lei da igreja, né? Está entre os mandamentos da lei da igreja. Confessar-se ao menos pela Páscoa da ressurreição. Ou seja, a igreja pede que você, meu irmão, minha irmã, se confesse pelo menos uma vez ao ano. Não leve isso a termo, né? A confissão tem que ser algo bem... Trata-se do seu espiritual, preste atenção nisso. E quaresma é justamente o tempo de se reconciliar com Deus. Talvez a gente já tenha dito aqui, quando a gente se reconhece pecador, sabe que tem que melhorar alguns aspectos e assume com Deus o propósito de recusar os pecados e assumir uma vida nova, essa ressurreição, morre o homem velho, nasce o homem novo, se dá através do sacramento da penitência, sacramento da confissão. Por isso a igreja incentiva os padres,
os ministros ordenados, incentiva o povo de Deus para procurar com afinco o sacramento da confissão. É preciso se reconciliar com Deus, é preciso entrar na dinâmica da misericórdia de Deus, é preciso se desejar abraçar, né, pela misericórdia divina através do sacramento da confissão. Tem gente que se confessa regularmente, tem gente que confessa de tempos em tempos, e aqueles pessoal que diz assim, não tenho vergonha de me confessar com o padre. Meu padre. Você é pecador igual a mim. Não vou confessar. Prefiro uma confissão geral, aquela comunitária. Se sente mais à vontade. Lembre-se, o sacramento da penitência é o teu reconciliar com Deus. Não é o sacerdote que está ali. Realmente ele é um homem, está ali sentado com a estolinha roxa, ali esperando, ouvindo seus pecados. Mas quem lhe perdoa é Deus. O padre é apenas o instrumento. Não deixe de se confessar por vergonha, por achar que, o padre não sei o quê. O padre é o instrumento de Deus para você receber a bênção, a graça da misericórdia divina. Se não for através do sacramento da confissão, seu pecado, você continua, me confesso com Deus, eu e Deus, a gente conversa, a gente se entende. Ok, perfeito. Pelo menos a gente acredita que você esteja rezando, pelo mínimo. Mas lembre-se, o sacramental mesmo ali acontece quando você está se humilhando, contando seus pecados, batendo no peito e fazendo com Deus o propósito de não voltar mais a pecar. E aí lá na paróquia de Santo Afonso, em Mirassol, quais são os dias de atendimento e confissão? Coisa boa, eu e o Padre Matias, nós sentamos e colocamos horários disponíveis para o pessoal se confessar. Vamos lá. Na quarta-feira à tarde, 4 horas da tarde, na igreja de Santo Agostinho. Aquela perto lá do campus da UFRN. Isso, conjunto dos professores, exatamente. E termina a confissão, tem a missa das 5 horas da tarde. A partir de que horas da tarde? 4 horas da tarde. Sim, a quarta-feira, 4 da tarde. 4 às 5. Isso. Na igreja de Santo Afonso, nossa igreja matriz, ali pertinho do Via Direta, nós temos horário de confissão nas quintas e sextas-feiras, a partir também das 4 da tarde. Só que com um horário um pouquinho mais prolongado, até um pouquinho antes da missa das 7 horas da noite. Eita, padre, eu trabalho, eu estudo e esses horários não dá pra mim, eu chego já em cima da hora da missa. Nós colocamos, nesse tempo quaresmal, lá na paróquia de Mirassol, Santo Afonso, nós colocamos a terça-feira à noite. Um horário que atende esses nossos irmãos que têm horário de trabalho, de estudo, que não podem aparecer nos horários ordinários. Nas terças-feiras também, lá na igreja de Santo Afonso, após a missa das 7 horas da noite, nós atendemos confissão. Ontem à noite, por exemplo, foi uma experiência muito bacana. Muita gente apareceu para se confessar. Que bacana. Alegria. E aqui na Catedral Metropolitana tem de terça a sexta à tarde também, de 2h30 às 4 da tarde. Bom, o pessoal pergunta muito sobre a Catedral. Olha aí, pessoal, Catedral. E quando for na semana que antecede a Semana Santa, eu já estou sabendo que vai ter mutirão, né? O dia todo de confissão. Aqui na Catedral, de terça a sexta, das 2h30 às 4 da tarde, e são 20 pessoas por tarde. Então você chega, pega a sua fichinha lá para poder, né, controlar ali a questão de organização. E você que está ouvindo a gente também procure, né? Procure a sua paróquia, vai na secretaria da sua paróquia, procure saber quais são os horários de confissões. Exato. Especialmente agora nesse período da quaresma. Padre Antônio Roberto, a gente já está se aproximando do final do programa Aprendendo com a Igreja. Então, para finalizar, eu queria que você deixasse assim uma orientação geral mesmo, assim, para quem está ouvindo o programa Aprendendo com a Igreja, sobre como vivenciar agora esses últimos dias da quaresma. Perfeito. Como a gente cantou e está cantando nesse tempo da quaresma, eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Então isso resume bem esse tempo da quaresma. É um tempo de conversão, de mudança de vida. Esses 40 dias que nós estamos iniciando, hoje já é o 4º domingo do tempo da quaresma, tem que servir para mim, para você, Cacilda, para você, meu irmão, minha irmã ouvinte, tem que servir como uma edificação espiritual. Você tem que chegar na Sexta-feira Santa, chegar no domingo de Páscoa, ciente de que fez uma boa quaresma, que não foi apenas 40 dias que você saiu riscando no calendário. A quaresma passou e você não passou pela quaresma.
mas tem que ser algo que lhe engrandeça, que você se reconheça, olhe para dentro de você e veja o quanto você cresceu em algum aspecto, melhorou espiritualmente, melhorou na tua relação com Deus, melhorou consigo mesmo, melhorou com o próximo. Lembre-se das práticas quaresmais, esteja fiel ao seu propósito quaresmal, aquele que você assumiu lá na quarta-feira de cinzas, e leve para a vida. Não chegue no domingo de Páscoa e chute o pó da barraca e diga, vamos voltar de novo à vida de antes. Não, leve para a vida. Leve como se tornar um bom cristão, se tornar alguém que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, conseguir isso, chegar no domingo de Páscoa e reconhecer isso dentro de você, bata palmas, agradeça a Deus, porque de fato a quaresma valeu a pena. Então esse é o meu recado e desejo a todos uma santa e abençoada quaresma. Ok, Padre Antônio Roberto, muito obrigada por ter estado aqui com a gente nesta hora de programa, né, no Aprendendo com a Igreja. Uma alegria nossa também, né? Muito obrigada e com certeza vamos conversar, vamos ter outros programas, né, outros temas para bater um papo aqui. Com certeza. Na Rádio 91. Estamos sempre aqui. Uma vez Pascom, sempre Pascom. É isso aí. Então, muito obrigada a você também pela audiência. Fique com Deus, fique com a sintonia do bem. Vem aí a Santa Missa, direto da Catedral Metropolitana. Um bom domingo, uma boa semana para você e até domingo que vem.